poema tem utilidade? Eu me pergunto se um poema ele tem utilidade e que utilidade seria essa e se o termo apropriado é utilidade. Eu acho que os poemas eles estão no mundo para causarem perplexidade, reflexão, para comunicarem ao outro aquilo que incomodou o autor, causou algum deslumbramento, causou alguma dor, alguma alegria, alguma felicidade e que ele quis dividir. Tem gente que guarda pro resto da vida e nunca lança, mas quem lança quer dividir isso com o outro. Então, eu acho que o poema é uma comunhão. Eu tenho um colega de sala que ele é meio avesso à literatura, né? Não é um consumidor de literatura. E no lançamento do livro, então ele comprou o livro na minha mão. E vira e mexe, ele entrava no meu trabalho e conversando comigo, ele lançava um poema meu. Porque são curtinhos, né? Ele decorou quase o livro inteiro. E eu falei assim, sabe que esse é o meu leitor? Sabe que é essa pessoa assim que eu quero atingir, ou que eu quero chegar até ela. Eu quero comungar com essa pessoa. E esse feedback eu tenho tido de pessoas as mais diferentes, assim, mas com um perfil semelhante ao dele. Pessoas que não são consumidoras vorazes de literatura. Tem um poema no livro chamado Devoção, que diz assim: entre as pernas abertas, ajoelhou e rezou. E ele vive falando esse poema, vive brincando comigo, e outras pessoas também a brincar com isso do ajoelhar e rezar, do ajoelhar e rezar. E eu percebi que, de alguma forma, mexeu com elas não apenas o significado em si, o poema em si, mas toda a interpretação que se tem por trás disso. Então, há algumas coisas que me incomodam e que eu quero trazer esses incômodos para aquilo que eu escrevo. A forma como a religião ela é tolhedora de nossos prazeres e como ela castra a nossa liberdade. E, principalmente, o prazer feminino, como a gente tem essa necessidade de se colocar enquanto mulher no mundo, mas não uma mulher que está apenas para o lar e para a família, mas também uma mulher que está para o estudo, uma mulher que está para o prazer, uma mulher que está para viver a vida naquilo que ela nos proporciona de liberdades individuais, que foram cortadas das mulheres durante muito tempo. Então, são bandeiras que eu quero trazer para o que eu escrevo e que talvez isso dê sentido ao porquê de eu querer escrever e porquê de eu me sentir alegre quando um colega ao meu lado na sala fala, declama um dos poemas que eu escrevi. É causar esse sentimento de reflexão, porque a gente conversou e debateu muito isso, e eu tento conversar e debater com quem me procura, assim, querendo, dando um feedback sobre as poesias, né? Como você, uma mulher casada, escreveu isso e seu marido disse o quê? A todas essas perguntas. Sempre chega alguém questionando isso, e uma mulher casada, ela pode escrever sobre o que ela quiser. Eu conheci o Marcos Vinícius Rodrigues, um escritor baiano. Estava acompanhando o trabalho dele. E um dia encostei perto dele na faculdade e comecei a conversar, né? Falar que eu escrevia também, mas não tinha lançado nada. Aí quis ler algumas coisas. E eu mandei esse material para ele. E ele gostou e me incentivou. Ficou, escreve, Carol. Não, vamos publicar, sim. Por que não? Tá legal, tá bacana. E foi apontando algumas coisas naquilo que eu escrevia. E mandei para um mestre que eu tenho da área de cinema, porque eu também escrevo
roteiros, né, que foi o Orlando Senna. E Orlando, quando leu, ele me deu um publique. Ele disse que aquilo, assim como tinha tocado a ele, também poderia tocar a outras pessoas. E aí eu pensei, poxa, tanta gente escrevendo e publicando, e essa questão do que tem qualidade e do que não tem qualidade já não tá nem mais tão em voga assim, né? Tá todo mundo colocando a cara na rua, no sol, né? Como o povo fala aqui na Bahia, botando a cara no sol. Por que não também tentar colocar esses escritos que estão guardados há tanto tempo para rodar, para girar, para circular e ver essa receptividade das pessoas, né? E se não houver receptividade, tanto faz também, porque foram escritos naquele momento, daquelas emoções, daquilo que me chamou a atenção. Então são meus para o mundo. E em algum momento talvez possa tocar alguém, se não for agora, depois. Enfim, não tinha mais tanta importância se iria ou não até aí outros olhares. O importante era se fazer nascer, né? Se fazer parir. Não só do ato de escrever em si, mas de lançá-lo para longe de mim. Eles estavam há muito tempo comigo, né? Era hora das naus partirem. E foi assim, através desse incentivo do Marcos e do Orlando Senna, que eu resolvi publicar. Eu procurei algumas pessoas que tinham gráfica, não, editora aqui na Bahia. O Gustavo Felicíssimo foi uma dessas pessoas. E eu mandei para o Gustavo e recebi um não, logo de cara, assim, né? Não estamos publicando pessoas, escritores iniciantes e tal. Não desanimei, fiquei ali tentando. E uns 2 a 3 meses depois ele me procurou, dizendo que gostou, que tinha lido e que iria publicar sim. E eu fiquei super feliz porque ele deu essa chance de ler o que eu tinha mandado, né? E de ter gostado, de ter atraído a atenção dele de alguma forma para a publicação. Então foi aí que nasceu, que foi para o mundo o livro das palavras malditas. O fato de querer ser uma escritora e de querer me colocar enquanto uma autora, escritora, roteirista, alguém que escreve, me deu a oportunidade de autoconhecimento também. O que é que aconteceu? Eu queria saber como escritores famosos chegaram no patamar que eles chegaram. Eu queria saber se existia um caminho, né? Se existia a receita do bolo. Não que eu queira ser famosa, não era isso. Mas eu queria um método que me permitisse organizar também a minha forma de escrita. Eu não tinha esse método. E aí comprei alguns livros, né? O processo criativo dos escritores, dos grandes artistas. E tinha gente que acordava a tal hora, tomava chá a tal hora. O banho era na hora exata e depois ia para a meditação. E eu percebi que nada daquilo casava com a minha vida. Que eu era super desorganizada, que eu não tinha método. E que daquela forma ali eu não ia ser uma grande escritora nunca. E não vou ser. Porque eu não consegui achar meu método. Eu sou uma observadora da vida alheia. Já disse isso em algumas entrevistas. E é o que eu percebi que eu sou mesmo. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de olhar a janela pelo buraquinho. Eu gosto de ser um pouco voyeur e de conhecer o que machuca, o que magoa, que problema você está vivendo na sua família. Será que eu posso te ajudar? Que dor de amor você sofreu? E uso um pouco da minha profissão de jornalista para chegar até onde eu quero nesse sentido e me aproximar também de outras pessoas e conhecer suas histórias. Então, assim, os meus poemas e tudo que eu faço, eu escrevo conto também, estou tentando escrever um romance. Tudo isso vem dessa observação do outro. Eu acho que a maior riqueza está quando você se relaciona com a natureza e com o homem. Ou seja, com tudo aquilo que te cerca. Porque nós somos, ao nosso redor, tem outras pessoas, cada uma com seus problemas, com suas demandas diárias e com suas dores e frustrações e decepções e alegrias também. E
E tem a natureza clamando pelo olhar também do homem, né? Então, o meu processo criativo é assim, deu um estalo daquilo que você me provocou, é aí que eu escrevo. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Não existe nada que não caiba na poesia. A poesia cabe tudo. É, a poesia é poesia. É, como assim não cabe nada na poesia? Ou que não cabe na poesia? É um poço sem fundo, sabe? É abismo. É o infinito, é o mar. Na poesia cabe eu, cabe você, cabe todos. E esse balaio de possibilidades, de perplexidade. Na poesia cabe tudo. Eu venho tentando trazer essa questão do empoderamento através da poesia de uma maneira muito sutil, mas ao mesmo tempo que pode levar a essa reflexão. E eu só posso falar sobre aquilo que eu vivi. Ou de que forma esse não empoderamento agiu sobre mim, né? Então, por exemplo, violência física contra a mulher. Tem uma cena no poema, que é porque é uma cena de cinema. Quando eu casei, né, com meu marido, eu fui apresentá-lo para minha avó. E ela virou para mim, bem baixinho, me chamou assim no cantinho para deixar ele bem excluído. Ele te bate, minha filha? E eu fiquei assim, olha a preocupação dela do meu casamento, né? A neta que ela criou com todo amor, com todo carinho, iria se casar com outra pessoa. A gente já vivia distante nessa época, eu levei em outra cidade, inclusive eu levei para ela conhecer. Então por isso esse chamar aqui no cantinho para perguntar, né? Ela queria me alertar para algo que existe dentro das casas, né? A violência contra a mulher. E isso está no livro, tem um poema que eu trato disso. Aliás, eu reproduzo praticamente a cena. Eu estava numa palestra uma vez sobre roteiros, que eu também escrevo roteiros. E em algum momento da palestra, alguém perguntou para mim, para uma outra roteirista presente, alguma coisa. Eu não lembro especificamente qual era a pergunta, mas o significado era se escrever um dom ou se era uma técnica, né, que a gente ia aprimorando e todo mundo podia escrever. E naquele momento eu coloquei que para mim era um dom. E fui rechaçada assim, totalmente, sabe? Numa visão mercadológica de escrita que era uma técnica, era uma profissão e que você escreve, vai escrevendo, enfim. Você cria seus métodos de escrita, né? E o que não é, em parte, não é que não seja verdade. Para mim é verdade. É claro que há escritores que têm metodologias de exercer a sua escrita e estão aí, famosos, escrevendo bastante, produzindo um livro por ano, 2, não sei quantos, enfim. Mas, para mim, a minha verdade, as pessoas têm que aprender a respeitar a verdade dos outros, né? A minha verdade, escrever, eu acho que é um dom. Você nasce com uma potência para aquilo. E essa potência, ela é estimulada, ela é trabalhada. Eu não sei se eu não tivesse nascido na família onde eu nasci, não tivesse tido contato aos livros, às escolas que eu tive, aos professores que incentivaram isso, se eu escreveria. Mas provavelmente eu teria alguma intimidade com a palavra. De alguma forma ela me alcançaria em algum momento, porque eu não consigo dissociar a minha vida da escrita e da literatura. Eu não consigo. É algo assim que eu posso até não escrever, mas a leitura vai estar presente. E a leitura fomenta muito a escrita, sabe? Então, ficou aquela questão, escrever o que nasce com a pessoa, sabe? E eu acho que nasce sim. Eu acho que você vem com determinadas iluminações, iluminuras e lampejos de criatividade para determinada coisa. Todos nós temos em alguma área da nossa vida. E isso precisa ser trabalhado. E aí sim, vem a técnica a serviço daquilo que você traz consigo. E é uma
junção, né, de fatores. Escrever é não escapar. Não sei se seria uma questão de vida ou de morte, mas uma questão de escape mesmo, sabe? De você não ter pra onde ir. Te pega, te laça, e é isso aí, e tá posto. Você aceita ou você não aceita, e há mil subterfúgios quando você não aceita isso, né? Você carrega esse fardo da palavra nas suas costas. Eu resolvi aceitar essa imposição vinda não sei de onde e tentar trabalhá-la da melhor forma possível e colocá-la a serviço de causas, das causas que eu milito e dos meus ideais e daquilo em que acredito. Então talvez seja vida e morte ao mesmo tempo, né? Não estão dissociados uma coisa da outra, o que é vida, o que é morte, e morrer e viver. É começo e fim, né? E nesse intervalo aí a gente vai escrevendo. Escrever para conquistar o mundo. Eu não queria nenhuma das duas, viu? Mas se fosse para escolher entre escrever para conquistar o mundo ou escrever para agradar os consagrados, eu prefiro escrever para conquistar o mundo. Eu posso não conquistá-lo, mas eu tentei, né? E escrever para consagrados é escrever para um nicho muito pequeno, né? De pessoas. E todos nós temos questões que são comuns a todos. Então, se eu escrevo para conquistar o mundo, provavelmente em algum ponto vai haver essa interseção entre o que eu escrevi e o que as pessoas já viveram e também já sentiram necessidade de expressar. É isso. Tem um dos poemas que o título é Deus, e que fala, escreveu para mim um livro cheio de equívocos. E eu estava me referindo à Bíblia. E aí eu consultei uma amiga, dei esse poema para ela ler. Aí ela, isso é um poema maldito. E eu brincando, né? Maldito, como assim? Maldito não ter sido dito corretamente, porque eu declamei, né? Ou maldito de amaldiçoado, porque eu tô criticando um livro religioso e tal. E foi aí que veio o estalo, né, do maldito, que teria essas duas conotações, né, são palavras diferentes, claro. E foi aí que eu percebi que todos os poemas que eu, a maioria, não todos, mas em sua maioria, eles tinham conotações diferenciadas, né, davam a interpretações diversas.